enfrentar a correria do dia a dia sem estresse é possível? É essa pergunta que a gente quer responder hoje. Agora aqui a gente não vai falar sobre os sintomas do estresse. Tá com dor de cabeça, queda de cabelo, dor nas costas, vai ao médico porque pode ser alguma doença. Agora foi ao médico e viu que não é nenhuma doença, então isso muito nos interessa porque pode ser sintoma do estresse. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o psicólogo Aldani Campos. Então, há pouco tempo a gente estava conversando aqui que há 2 tipos de estresse, é isso mesmo? Exatamente. Nós temos basicamente 2 tipos de estresse. Um que a gente conhece como estresse agudo e o outro que a gente conhece como estresse crônico. Então, um precisa ser amenizado, mas o outro estresse, o agudo, esse é necessário. É um estresse que acontece quando você está numa situação de trabalho, quando você enfrenta uma dificuldade na vida ou até mesmo uma ameaça física. Esse é um estresse natural, pontual, necessário, mas que deve ser restaurado imediatamente dentro do organismo. O outro é o estresse crônico. Esse é um estresse que fica mais ligado quando você está com o processo de rememorar tudo que você passou, todos os eventos estressantes que você passou na vida. Então isso torna-se crônico. E fisiologicamente, dentro do organismo, fica uma descompensação desse processo. O que acontece no organismo da pessoa? Tem como explicar isso? Eu trouxe aqui uma ilustração para a gente entender como é que funciona o estresse agudo, que também é a mesma coisa no estresse crônico. Então, se a gente analisar estímulos externos, tá? São os estressores, né? São os eventos ambientais que levam ao estresse. Então isso chega e é processado no cérebro, nessa região conhecida como hipotálamo. Sai uma substância aqui chamada corticotropina, tá? Esta corticotropina vai chegar à pituitária, que é uma glândula que está no centro aqui do nosso cérebro. Essa pituitária vai jogar um outro hormônio chamado adrenocorticotrópico. Esse hormônio vai chegar até esta porção superior, chamada glândula suprarrenal, e aqui é onde está o processo de liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então este hormônio, quando entra na corrente sanguínea, ele vai causar várias reações. Você sabe que numa situação de medo a gente diz que a pessoa ficou branca, ficou pálida. Então esse hormônio é responsável por isso, porque o sangue sai da periferia, vai para os grandes músculos, onde você precisa tomar uma ação imediata diante daquela situação. Então muitas outras coisas acontecem no organismo. A sua frequência cardíaca ela vai aumentar e existe todo um processo aí interno e fisiológico que vai desencadear vários problemas quando esse estresse, que deve ser restaurado imediatamente, ou seja, o organismo precisa voltar, que nós chamamos de homeostase, não volta, então transforma-se num estresse crônico. Os nossos cromossomos, eles têm uns tamponamentos aqui, uns capzinhos de proteção do código genético que está aqui, chamado telômeros. E o cortisol vai influenciar na reparação desses telômeros. A célula ela replica, né, ela multiplica, todo momento está acontecendo no nosso corpo, e esses telômeros vão encurtando. Uma enzima chamada telomerase vem reparar quando esses telômeros começam a encurtar. E o cortisol impede que essa enzima haja desta forma, fazendo com que esse telômero vá encurtando cada vez mais rápido e fazendo com que a gente envelheça de forma mais rápida. Isso é um dos últimos estudos que a gente pode ver até que ponto o cortisol, o hormônio do estresse, pode fazer com o nosso organismo, inclusive agindo diretamente no processo, acelerando o processo de envelhecimento. Em relação ao estresse crônico especificamente, tem como tratar isso? É possível tratar? Sim. A pessoa que sofre do estresse crônico, ele precisa procurar um profissional. Muitas vezes precisa até de uma intervenção com medicamentos, precisa procurar psiquiatria e junto fazer um processo de psicoterapia, porque ela vai ressignificar algumas coisas que estão acontecendo no ambiente e fazer com que esse ambiente, essas estimulações que estão no ambiente não tenham mais tanto impacto sobre a sua vida, reduzindo então esse processo do estresse crônico. Esse tratamento passa também por certo planejamento na vida da pessoa? Estudos mostram que as pessoas que planejam mais, que se organizam mais, elas são menos estressadas, porque tem um controle maior das suas atividades, tem um controle maior da sua vida. Então, sempre planejar é muito importante. De qualquer forma, então, a presença de um profissional é realmente fundamental nesse caso. Quando você já começa a ter alguns sintomas que vai levar para quadros de ansiedade e que pode evoluir para
quadros mais complexos de psicopatológico, você precisa procurar um profissional para que você possa reverter esse quadro. O que há de mais moderno para tratar, no caso, a ansiedade? No processo de terapia, você tem N formas de tratar o estresse. Então, existem técnicas de relaxamento. Hoje se fala muito em Mindfulness, que é uma técnica que tem uma comprovação científica e uma literatura muito bem embasada sobre esse assunto. Nós temos também neuro e biofeedback, que já é o uso de tecnologia para você trabalhar esta redução de estresse. Então, no campo da psicoterapia, nós temos já vários equipamentos e várias técnicas que vão levar à redução do estresse. Ok, muito obrigado então, Dr. Adoniran Campos, pelas informações aí, né? Informações muito úteis. E é isso, se você quiser mais informações sobre esse e outros assuntos, é só conferir com a gente aí mais vídeos nas redes sociais do Dr. Adoniran Campos. Até a próxima, tchau!